Meus amigos, minhas amigas, vocês devem estar sabendo, nós tivemos a CPMI do crime organizado e ela foi relatada pelo senador Alessandro Vieira. Eu considero o Alessandro Vieira um dos senadores mais sérios que a gente tem lá em Brasília, né? Eu acho pouquíssimos senadores chegam perto do senador Alessandro Vieira. É um senador extremamente sério, que vai a fundo nas investigações, que não tem medo de falar a verdade, né, e tem um posicionamento isento. Ele não é nem para um lado nem para o outro. Ele está querendo realmente combater o crime organizado e passar o Brasil a limpo. Essa é a minha opinião, né? E aí ele soltou hoje o relatório da CPMI. Hoje era o último dia, né, da CPMI e esse relatório tinha que ser votado. Então hoje de manhã saiu o relatório. E o que acontece é o seguinte, né? Esse relatório causou maior furor aí, principalmente nos ministros do STF, né? Nós tivemos aí, eu vou até mostrar aqui para vocês depoimentos aí do tanto do Toffoli como do Gilmar Mendes mostrando a sua ira, né? Mostrando que estão irados com esse relatório, né, com as coisas que foram ditas, porque no relatório foi pedido, né, que se comece um indiciamento contra os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e contra o procurador da República, o Gonet, o Paulo Gonet. Então vocês fazem ideia, né? Ele cutucou a onça com vara curta, o Alessandro Vieira, né? E deixou os ministros com muita revolta e com muita raiva. E aí a Malu Gaspar aqui defende, né, o relatório do Alessandro Vieira e critica os ministros dos ministros do STF, que só fazem é tentar obstruir as investigações, né, se blindar, é o tempo inteiro tentando se blindar, chamando qualquer crítica que se faça a qualquer um dos ministros como um ataque à democracia, ou seja, eles fazem um discurso, parece muito com os discursos do Lula, né? É o jeitão do Lula, é o estilo Lula de governar, é o mesmo estilo dos ministros do STF, né? Sempre atacando aqueles que os criticam com razão, né? Se uma pessoa critica eles com razão, pelos erros que eles estão cometendo, essa pessoa é antidemocrata. Vamos assistir aqui, pessoal, sem mais enrolação, não vou ficar falando muito não para não perder tempo, porque o conteúdo tá sensacional, vocês vão adorar. Fique até o final, porque inclusive no final o Merval Pereira, da própria Globo News, aí conta que os ministros, até isso eles estão querendo fazer para permanecer mais tempo lá no STF, eles estão querendo mudar a lei lá, tá? Tem uma lei que chama Lei da Bengala, que é para que eles possam permanecer mais tempo no STF sem ser tirados de lá, né? Eles querem ficar, além do que eles já ficam, porque ficam, é um emprego vitalício, né? Eles ainda querem ficar mais, né? Tem um limite, é lógico, acho que é 70 anos de idade, alguma coisa assim, não, mas eles querem ficar mais ainda para eles poderem estar no poder, né? Um apego ao poder muito grande, principalmente aí por parte desses ministros tipo Gilmar Mendes, né, esse pessoal aí, esses que são os que mais são criticados, né, esses aí é os que mais querem permanecer. Vamos assistir, pessoal. Só não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixa o seu comentário aí, pessoal. Me ajuda aqui no canal, porque esse é um canal de direita que tem como razão de existir combater o Lula e o PT e essa bandalheira que tomou conta do Brasil. Fruto do seu tempo, o que está acontecendo agora é fruto do momento político. Nós temos um momento em que todo mundo quer saber o que houve na relação entre o Supremo Tribunal, entre esses ministros do Supremo Tribunal Federal e a maior fraude financeira da história, e não estamos conseguindo saber. O que está havendo é um embate muito sério entre instituições, sim, por conta de uma questão que é a tentativa de blindar ministros do Supremo. E acho que assim, a saída jurídica, ela não é absurda, ela é inédita, mas ela não é absurda. A questão aqui é saber qual o fim que essa disputa vai ter, porque a gente está vendo os ministros ameaçarem, por exemplo, né? O ministro Gilmar Mendes foi muito claro ao dizer que está havendo um abuso da CPI e que esse instrumento jurídico e que isso vai ter uma resposta do Supremo e que o Supremo vai tomar medidas para coibir esses abusos. Ou seja, o que a gente está vendo é um clash of clans, uma guerra institucional em que o Congresso está fazendo seu papel por meio das CPIs e o Supremo está já ameaçando revidar, dizendo, olha, vamos acabar com essa graça dessas CPIs. Acho que isso não vai dar em boa coisa, seria importante que os ministros do Supremo também ouvissem um pouco a mensagem que tudo isso passa, porque, como eu estava vendo os colegas dizerem mais cedo no estúdio, isso é só o começo.
Não adianta querer ficar dizendo, olha, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Existem absurdos também na relação do Supremo Tribunal Federal com o Daniel Vorcaro. Então, é importante que a gente analise com calma e frieza o que está acontecendo. Você pode criticar a CPI, pode dizer que o Alessandro Vieira foi além do seu papel, mas existe uma questão de fundo que é, quando é que vai se investigar a relação dos ministros do Supremo com o Daniel Vorcaro? Tudo que há por trás dessa promiscuidade entre os ministros do Supremo e o Banco Master. Da CPI do crime organizado, voltada ao indiciamento de ministros do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico. Aqui nós vamos ver o Gilmar Mendes e depois o Toffoli falando justamente sobre o relatório da CPMI, que eles ficaram extremamente irados. Vamos lá. Que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isso, sobre essa temática, sobre os usos e abusos que têm sido sistematicamente perpetrados. Tanto pior que a proposta anunciada hoje flerta com arbitrariedades, com a criminalização de decisões que concedem habeas corpus diante de grave abuso de poder. Relembro, senhores ministros, que é elementar, até mesmo para um estudante do terceiro semestre do curso de Direito, que o indiciamento constitui ato privativo de delegado de polícia e não se aplica a crimes de responsabilidade, que seguem procedimento próprio, previsto na Lei 1079 de 1950. Igualmente grave é a tentativa de criminalizar a concessão de habeas corpus. Trata-se de expediente historicamente conhecido como crime de hermenêutica, expressão que remonta à tradição jurídica brasileira e que já em 1896 foi denunciada por Rui Barbosa como tentativa tacanha de substituir a consciência de juízes independentes pelo arbítrio de governos prepotentes. Crescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar, não só em sanções, em outras áreas, e a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Porque tem que se pôr fim imediato a essa assanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Pode estar em curso uma articulação para o bengalão, ou seja, aumentar a idade limite ali de aposentadoria dos ministros. Explica pra gente, por favor. Olha, primeiro, quando pegam um apelido, já é porque já está disseminado, né? Não, a lei da bengala ficou anos sendo discutida e acabou aprovada. Agora é o bengalão. Já está sendo discutido. O problema é o seguinte, há uma ala no Supremo que acha que se houver uma mudança de governo, eles vão ser atacados. Então eles querem se proteger aumentando o prazo de desincompatibilização, de compulsória, né, aposentadoria compulsória, para resistir mais dentro do Supremo. Os ministros que vão se aposentar no próximo governo, até 2030, são o Luiz Fux, a Carmen e o Gilmar Mendes. O Gilmar termina em 2030, com 75 anos. Então, já tem gente pensando em ampliar esse período para não permitir uma mudança muito grande no Supremo. Não sei se isso vai dar conta e não sei se... acho que é difícil passar no Congresso. Num Congresso novo e com uma tendência contrária ao Supremo, né, de um Congresso conservador. Acho difícil isso acontecer. Mas mostra muito bem, denota, primeiro, a importância que os próprios ministros, uma ala desses ministros, se dão, né? Eles acham que são, não diria insubstituíveis, mas acham que é importante ficar mais tempo lá para garantir a democracia. E acho que há um espírito dentro do Supremo de confraria que é muito prejudicial à atuação do Supremo, porque cada um faz uma coisa para se defender e defender o amigo.
Então o Supremo perde muito o seu vigor e perde muito a sua energia, gasta muito a sua energia para defender o ministro que fez um negócio com o Banco Master, o outro ministro que a mulher é contratada. São coisas banais que aí o Supremo se prejudica, perde a credibilidade para defender 3 ou 4 ou 5 ministros que se envolveram em coisas que não deviam, né? Aí, pessoal, vocês viram, né, os comentários aí, vocês viram a raiva, né, que o Gilmar Mendes e o Toffoli ficaram, né, estão querendo aí fazer um contragolpe, aí um contra-ataque para tentar, né, prejudicar o Alessandro Vieira por conta do relatório que ele fez aí, acusando os ministros, né, pedindo aí que eles sejam investigados aí, né, que eles sofram um processo de impeachment, né, uma abertura de um processo de impeachment para que eles sejam investigados, né. E pelo que eu vi uma notícia hoje, aquele Maierovski, né, que ele fala na UOL, na CNN, aquele jurista, Walter Maierovski, ele disse que o Davi Alcolumbre ele vai ser obrigado a colocar em votação esses indiciamentos aí que o Alessandro Vieira pediu, porque esse não é um pedido de impeachment comum, né? Isso se for, no caso de for ser aprovado a CPMI. Aliás, agora, nesse momento onde estou gravando o vídeo, está sendo votado o relatório final da CPMI. Deve demorar, porque cada um que vai dar seu voto fica falando mais de meia hora, e são vários senadores que vão votar, e a coisa é demorada. Eu acho que vai acabar lá para as 10 horas da noite essa votação, né? Nós saberemos se será aprovado ou não. Se for aprovado, há possibilidade de que o Davi Alcolumbre não tenha como recusar, assim como fez em centenas de pedidos aí de impeachment que fizeram lá no Senado, né, contra ministros do STF. Como é um relatório feito por senadores, ele não tem como dizer que não, ele é obrigado a fazer essa votação. E aí, meu amigo, a coisa, se isso acontecer, se a guerra já está assim, o clima já está quente agora, vocês imaginam como vai ficar o clima entre STF e esses ministros aí, principalmente esses que foram citados, né? Xandão, Gilmar Mendes, Toffoli e o Gonê. O Gonê até agora não fez nada, né? Agora que ele não vai fazer nada mesmo, né? Cheio de indícios, de crimes, né? De provas aí, e ele não toma nenhuma atitude para investigar os ministros. O Gonê era o único que poderia investigar, mas ele é pau mandado, principalmente do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Então fica difícil, né? A gente tá aí, é o sistema, né? Como diz o Alessandro Vieira, o sistema, ele é terrível e ele se blinda, né? E é o que está acontecendo no Brasil. Será? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. O que será que vai dar esse escândalo? Porque se não for desmascarado, se não for passado a limpo isso aí, o Brasil vai entrar numa desmoralização, a justiça vai entrar numa desmoralização, né? Nós vamos ficar, olha, já somos uma república de banana, nós vamos virar uma república não sei do que vai virar, né? Porque, olha, é muita bandadeira, não tem como, né? Esperamos que as eleições aí no final do ano possam trazer novidades alvissareiras aí para o nosso país, né? Que a gente mude o que está aí, né? Consiga eleger novas pessoas e que a gente consiga sair dessa confusão, dessa bandalheira que se encontra o país, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.